Sejam bem-vindos a mais um episódio do Boletim Toblock. Esse é o nosso terceiro episódio. Espero que dessa vez a gente consiga subir como um vídeo só para vocês. E vão nos acompanhar também o público do YouTube, né? E que vão ver a nossa amostra grátis. Então, para quem quer ver tudo, não se esqueçam, tibolete.org/podcast. Como é que tá a senhorita Ágata hoje? Eu tô ótima. Me diz uma coisa, não tem nenhum motivo especial pra você estar todo de vermelho, né? A parte, o meu endosso no armário ao marxismo, não. Só isso. Entendi. Bem, eu tô aqui fantasiada de criminosa, como vocês podem ver, tudo bom? Tem um Uhum. motivo pra isso? Tem? Qual vai ser o assunto primeiro de hoje? Me explique, porque eu estou de criminosa. Ótimo. Então, é por isso que eu tô de vermelha, porque nós vamos... Primeiro eu vou começar contigo com um joguinho, que eu vou te Ok, mostrar duas leis. tá Uma bom. lei é uma lei russa contra a propaganda da homossexualidade. Tudo bem. Outra lei é um projeto de lei de vários propostos nos Estados Unidos que busca, bem, barrar a doutrinação em sala de aula. Então, meio em homenagem à Rússia e à União Soviética, que eu tô de vermelho. Entendi. Tá? Então, nós vamos falar, na verdade, o tema do episódio é quando o antilacre vai longe demais. Sim, Quando o pessoal que critica os identitários, como nós fazemos, tornam-se similares a eles ou fazem coisa pior. sim, E acho que nosso podcast, o tema dele está virando Todo Mundo Tá Errado. sim, é É, verdade. todo mundo tá errado. E Então, para... ainda com extra, que é o seguinte, que estamos numa semana muito especial e com uma coisa muito legal aconteceu. Qual foi a coisa que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Sim, é que o nosso iluministro, Alexandre de Moraes, eu devia ter censurado, né? O, o Alemandre de Chorais, o Alemandre de Chorais, ele barrou o Telegram em todo o Brasil, colocando o Brasil numa lista muito bonitinha que inclui Irã e China e outras autocracias do mundo que baniram o Telegram parcialmente ou completamente. E o Alexandre ele prometeu que vai multar em R$ 100.000 quem insistir em usar o Telegram com VPN. Então, boa sorte para todos. Os meus Já estou com a 1.500... roupinha, já estou É, com a roupinha aqui. por isso. Agora eu entendi a sua roupinha. Então, boa sorte aos meus 1.500 seguidores lá no meu canal no Telegram, t.me/geneticista. Espero que estejam todos preparando a carteira Uhum. para pagar Mas o... vamos na ordem, vamos. São Hum. 3 coisas aqui interessantes. Vamos na Vamos ordenzinha. na ordem. Então, vamos começar com quando o antilacre vai longe demais. Esse é o propósito do joguinho, que a Agatha vai tentar adivinhar qual Ok. desses trechos. Quando a É, Pablo Vittar reversa, vai longe demais. isso. Então, qual dessas leis é russa, qual é americana? Então, eu vou Tá bom. compartilhar o vídeo contigo. Sim, gente, agora ele produz esses vídeos, assim, de última hora. Eu sempre faço isso. Sim, sim. Então, aí tá, É que preparada? você sempre faz, mas isso quer dizer que a qualidade ela foi se aprimorando com o tempo? Não sei. Agora eu faço muito bem de última hora. A prática Ok. faz a perfeição. Preparada? A prática e a procrastinação faz a perfeição, né? É o que você quer Uhum, dizer? isso. Porque quando você tem que entregar. Esse é o problema de quem procrastina e consegue fazer as coisas bem de última hora. Que ela é incentivada a continuar procrastinando. Uhum. Tá, você já tá vendo o vídeo aí, preto? Então, Então vamos lá. Quem é este Pokémon? Esse Pokémon sou eu. Essa é só a introdução. ok. Ok, vamos lá. Você pode traduzir pros. Vou traduzir. Eu Vamos adoro lá. musiquinha, mas eu vou traduzir. Ó. Tá vendo? Então, no A, essa lei proíbe materiais que têm como alvo causar a menores de idade que eles formem predisposições a relações sexuais não tradicionais Ok. e ideias distorcidas a respeito do igual valor social da tradicionais
e não tradicionais, as relações sexuais tradicionais e não tradicionais. Então, a lei está dizendo não que as relações sexuais não tradicionais são inferiores, mas não Ok. pode, então, dizer que uma é melhor que a outra, tá? E a lei que está em B, que é mais curtinho, ela proíbe ensinar, instruir ou treinar conceitos divisivos, polarizantes, ou exigir que os alunos, no caso, adotem ou acreditem em conceitos divisivos. Então, Agatha, qual é? Você quer mais musiquinha para pensar? Qual é a russa, qual é a Bota americana? pra tocar. Bota. Meu Deus. Conceitos divisivos. Tá. Pra um russo, bora lá. Pra um russo, o que seria um conceito divisível? Hum, hum, Democracia? é, é, deixa eu ver. Seria o presidente da Ucrânia dançando single ladies? É muito divisivo. É muito divisível. Fale você, qual foi a sua opinião daquele vídeo? Ué, eu adorei. Eu achei bem bacaninha. Eu achei bacaninha também. Tá bom. Proibir, ensinar, instruir, conceitos divisíveis. É que conceito. É porque assim, você tirou tanta coisa do texto Uhum, original que ficou bem amplo, tipo, conceitos divisivos. uhum. Só porque. Mas eu acho que não tá tão difícil descobrir, não. Qual é a Rússia, qual é os Estados Unidos. Tá. Eu não sei se é uma pegadinha, mas como Hum. você tá dizendo que no A não está explicitamente colocando uma forma de expressar sexualidade como superior à outra, daria uma ideia de que não ser, talvez não seria a russa, seria a americana. Hum, ai, eu tô com um chute e eu tô sentindo que se eu acertar vai ser divertido, se eu errar vai ser mais divertido ainda, então eu vou chutar. Uhum. Eu diria que A, Estados Unidos, B é Rússia. Por que você pensou assim? Que, Eu que... tô tentando tirar algum sentido desse recortezão que você fez, sabe. Ok. E quando eu vejo esse A, eu penso: consigo ver um discurso conservador genérico Uhum. trazendo assim". Eu vejo B, eu digo: também consigo". Mas eu acho que a forma como está escrito no A, eu não sei se seria necessariamente a forma como uma propaganda, assim, anti-gay russa seria. Não sei. Estou Uhum. aqui tentando entender. Ok. Bem, eu achei que ia ser fácil. Você errou? Ah, eu não acredito. É sério? Errou! Então, eu consegui no meu O que propósito. é um conceito divisível para um americano? Ué, raça, sexo, sexualidade, isso é divisivo. Então, eles não É sério. querem que assuntos divisivos sejam tratados em sala de aula. Eu vou te mostrar o trecho completo de onde eu tirei isso. Tá bom, por favor. Então, uma coisa que eu achei que ia entregar que A é Rússia é esse termo non-traditional, predisposições sexuais não tradicionais. Achei que você ia bater o olho nisso. É um jeito politicamente correto, um jeito burocrático de falar de viado. Sim, sim, E que sim, não é um sim. jeito que você vai ver nos Estados Unidos, né? É, na verdade, pode ver, porque assim, quando eu vejo não tradicionais, tem muita gente, assim, acadêmico, que vai enxergar justamente isso. Olha, existe mas é porque assim, talvez aqui tradicional esteja tendo algum, por mais que você diga que não tem questão de hierarquia, tradicional pode ter uma questão, pelo menos, de dizer: "Olha, é neutra ou é legal Hum. ser tradicional". Mas você vai ver o nome tradicional em textos acadêmicos da esquerda americana Mas como ruim, como tipo, sim. sabe? Ah, sim, entendi. Mas eu acho que esse
é pela baixa frequência desse termo Aham, em entendi. inglês. E também outro que eu acho que entrega um pouco, assim, comparando com B, divisive, o americano toda hora tá falando em divisive. Uhum. E também no A, eu acho que outra dica é distorted ideas, de ideias distorcidas. Então, ele tá, os Estados Unidos pode estar degringolando, mas eu acho que seria até difícil alguém propor uma lei que explicitamente proíbe ideias distorcidas, não importa sobre o quê. Então, porque Eu não sei, eu acho que o problema é que a gente tá enxergando os Estados Unidos por lentes um pouco diferentes, que o que você disse que não acha que pode acontecer, eu digo: "Acho que pode sim". Rapaz, Sim. não Então, duvida. eu vou fechar essa e vou compartilhar, então, a fonte. Não, a Tá. fonte das duas. Mostra completo pra eu entender o que Isso. foi que você tirou. Ok. Então, primeiro eu vou mostrar a fonte da lei russa. Então, conteúdo da lei que chama lei de propaganda gay. Então, proíbe Deixa eu propaganda ver. gay, e a ideia, aquela ideia que a gente já discutiu, de alguns tradicionalistas acharem que é contagioso ser viado. Eu acho que é porque alguns Uhum. deles têm muita vontade, sabe, de imitar pessoas como eu. Então, o artigo 1º diz, claro que é tudo em nome das crianças, né, que eles Sempre detestam é. viado, que a culpa é para proteger a criança. Por favor, pense nas crianças, como é aquele meme lá dos Simpsons. Então, a parte que tá destacada então, vai proibir materiais que têm como meta causar a menores a formação, olha só, isso é muito bizarro, eu acho que isso você não ia ver americano falando. Formar predisposições não tradicionais sexuais, ou seja, é com todas as letras a crença de que você ensina alguém a ser viado. Sim, sim. O que é menos popular nos Estados Unidos. É uma ideia, uma Uhum. crença mais. Embora seja mais popular dizer que você ensina a ser heterossexual, o que é curioso. É. Ó, e o que mais está proibido? Noções de atratividade, de relações sexuais não tradicionais, ideias distorcidas sobre o igual. Esse aqui eu acho tão estranho. Ideias distorcidas sobre o igual valor social de relações sexuais tradicionais e não tradicionais. Tá, Proibido mas aí quando fazer. ele fala que são ideias distorcidas sobre esse igual valor, ele tá dizendo tipo, porque na verdade tem um igual valor, ou na verdade não tem um igual valor? Não tem igual valor. Tá certo. Entende? Isso deixa eu Isso entregaria melhor. Acho que eu cortei demais, mas isso uhum, entregaria na hora. Por isso que uhum. na hora eu cortei aqui de última hora. Porque você falou, tipo, as pessoas têm ideias distorcidas sobre o Uhum. igual valor dessas 2 coisas. Eu não sei se você tá dizendo que elas têm ou se elas não têm. Não, eu acho É que os ambíguo. russos são mais propensos a dizer com todas as letras, não há um igual valor. Sim, exato. Né. Comida. Ou impor, então também está proibido impor informação, como é que se impõe informação? Sobre relações sexuais não tradicionais, que Que desperta aumente, que interesse. desperte interesse em tais relações, até o ponto em que esses Até atos aqui. até que esses atos não sejam equivalentes a uma ofensa criminal. Tá, mas ofensa criminal, tipo, assim, Ah, bem, aí o artigo 2 diz sobre as garantias básicas dos direitos da criança na Federação Russa, então, mandando que o governo proteja as crianças desses materiais. Né? ok. Ok, acho E que já aí? está bom. Você acha que sim, agora e a dos Estados Unidos? Vamos ver os Estados Unidos. Então, o que eu vou compartilhar dos Estados Unidos já já diz muito, muito mais coisa, que é a quantidade de projetos de leis que estão surgindo. Sim. Enquanto na Rússia você já tem e a diferença é que, apesar de ter tantas propostas, a Rússia é a que tem a lei já implementada, e a maioria dessas propostas dos Estados americanos, não estão implementadas. Mas ainda está aqui destacado de onde eu tirei, está aqui. Então, elas todas têm uma redação similar, todas essas propostas de projeto de lei. Essa aqui, então, foi proposta pela Diana Grandel, republicana, Uhum. de algum estado, representative, então é tipo deputada. Então, bane o ensino e treinamento de conceitos divisivos. Olha só que lindo. Uhum. Conceitos divisivos. Então,
tudo que puder causar treta em sala de aula tá proibido. E Sendo que hoje em dia qualquer coisa pode causar. qualquer coisa e outra, isso ajuda os identitários, Sim. porque, né, se o professor não aceita, por exemplo, atleta trans do esporte feminino, é divisivo. Então, Então cala a não fale boca. sobre isso. Então cala a boca, então é crime, então pune o professor. Então, isso aqui é uma planilha organizada pela PEN, e eu tenho um texto aqui que dá as estatísticas. Então, eu já vou tirar, para a gente não perder muito tempo com a planilha, mas tem um texto que apresenta, então, as estatísticas disso. Eu Eu acho que o achei, tema aqui é basicamente autoritarismo. É tipo, você sim, lá de cima botar o dedinho. Tem que ser assim ou não tem que ser assim? uhum, Engula. uhum. Então, o autor desse texto é o Jeffrey Sachs, Uhum. não é o cara da foto. Eu achei ele num podcast, o Blockchain Reported, que eu já mencionei aqui, que até me inspirou a fazer o Toblock como ele é. E aqui, esse comecinho que interessa. Desde janeiro de 2021, 122 projetos de lei, 122 projetos de leis desse tipo, que ele está chamando de gag order, ou seja, de mordaça, Uhum. foram introduzidos ou propostos em 33 estados, bastante coisa. 122 dos 51 estados americanos, 33 tiveram projetos de leis similares. 12 se tornaram leis em 10 estados, e 88 desses estão ainda em discussão, estão em tramitação. Né? Entre esses 88 em tramitação, 84, então, K-12 é os alunos até 8 anos, então eles não querem discutir conceitos divisivos até os 8 anos, e 38 tem como alvo a educação superior, e 48 inclui uma punição obrigatória àqueles que violarem. Né? Então, Uhum. não é só gastar saliva, tá prometendo punir as pessoas que desobedecerem. Aí vocês vão dizer, tá, Eli, mas todos esses projetos têm a mesma redação? Não. Mas muitos têm essa redação ridícula de proibir controvérsia em sala de aula. Como é que você faz uma coisa dessa, né? Então, já é intrinsecamente autoritário, e tudo isso, o carro-chefe disso é a resposta ao que eles chamam de teoria crítica da raça. Então, é o identitarismo de raça, que, assim, eu concordo que é péssimo, que é divisivo, que causa mais racismo, inclusive. Só que a resposta não é essa, não é proibir discussão de conceito divisivo em sala de aula. E um desses projetos de lei que eu li a redação dele, e eu talvez tenda a não achar ele tão ruim quanto os outros, que foi um que passou na Flórida, já passou, já foi, e a imprensa está chamando de Don't Say Gay Bill, a lei do não diga gay, não diga Uhum. gay. Só que restringe do jardim de infância aos 8 anos, e não é só, não é uma proibição de discussões, pode ser que tenha isso, mas o alvo deles, principalmente, eu acho que eles estão com medo do contágio social, da disforia, que é uma coisa que, bem, até onde a gente sabe, parece que está acontecendo mesmo. Então, e eles focam nessas idades de até 8 anos de idade. Certo? Então, esse projeto de lei, eu não achei que é tão terrível quanto a imprensa que tende a concordar com os progressistas está pintando, não. Eu achei esse um pouco mais razoável, mas o ideal, eu acho que seria manter a liberdade. Né? Mas eu entendo que o que um professor ensina em sala de aula não dá para ser completamente livre, só coisa da cabeça dele. Tem que ter um consenso em torno de um currículo nacional, né? E que idealmente seja objetivo. Né? Então, aí quando começam a defender coisas como pós-modernismo, nada é objetivo, então Uhum. como decidir o que deve estar em sala de aula? Né? Assim, Ali, Hum. a gente sempre fala muito sobre coisas acontecendo nos Estados Unidos, assim, sendo que eu queria trazer um pouco a discussão para o Brasil. Como é que você acha que tá essa situação aqui no Brasil? Eu não sei de projetos de lei similares, devem existir, mas eu não sei. Sim, eu estou falando nível nacional, mas eu já soube de projetos mais locais, com esse tipo de redação autoritária. Né? E aí isso conversa um pouco com
muitas coisas que aconteciam no ano pré-eleição e durante o ano da eleição sobre ideologia de gênero. Pois E é, como essa palavra, esse termo, ele acaba é. virando um guarda-chuva para coisas que podem ou não podem fazer sentido. Mas que normalmente aqui no Brasil, quando se fala, é mais no grupo do que não faz sentido. Sim, eu sempre me recusei a usar esse termo ideologia de gênero, mesmo que ao pé da letra ele até faça bastante sentido, porque eu me Uhum. oponho a falar de gênero como algo separado de sexo, né? Para mim, ou são sinônimos, sexo e gênero, ou então você não usa gênero para falar disso, mantém o gênero lá no linguístico. Foi o que eu propus naquele capítulo de livro que vai sair aí, organizado pelo Antônio Rizek. Talvez o título do livro vai ser Contra o Identitarismo. Mas, o meu ponto, eu fiz um vídeo sobre isso já. O que é ideologia de gênero? Se ela existe ou não existe. Eu falei, existe e não existe. O que não existe, e naquela época, na época desse vídeo, acho que 2018, a Judith Butler, que é uma proponente da teoria queer, veio ao Brasil e ela foi acossada no aeroporto por um bando de idiota, militante autoritário de direita, achando que ela não tem sequer o direito de pisar no nosso país. Então, né? Parabéns à mensagem desses autoritários. Muito, muito boa, inclusive, para a economia do nosso país. E parabéns para o Alexandre de Moraes, que também está melhorando a imagem do nosso país, banindo o Telegram. Então, mas para resumir o que eu disse naquele vídeo, existe a teoria queer, que é o que a Judith Butler defende, mas aquelas ideias daquelas pessoas lá que nunca leram uma linha dela, não que seja bom ler, não recomendo, mas não Não que sabem você vai entender. não vai entender, mas aquelas ideias que eles acham que é para destruir a família e tal, é tudo bem, a cabeça tá na cabeça deles, né? Eu entendo que alguns desses identitários falam da boca para fora para provocar, sim, a gente quer destruir a família mesmo, mas não acreditam sinceramente nisso, né? Uhum. E Então, existe até uma minoria, muito, muito, muito minoria, que pode até acreditar. Normalmente são uhum, as pessoas que elas acham que ser revolucionário é a coisa mais importante do mundo. uhum, Então eu já escutei vídeo de ativista falando: não existe jeito revolucionário de fazer família. Então vamos desconstruir esse tipo de coisa. uhum, Mas, no geral, a imagem que é passada é que basicamente ideologia de gênero uhum, estaria incluindo qualquer coisa que pareça feminismo, qualquer uhum, coisa que pareça pró-pautas LGBT, qualquer coisas é, normais que eu e você uhum, defendemos desde sempre, é. acabam entrando nesse balaio junto com coisas que nós criticamos. Sim, e nós defendemos, claro, igualdade entre homens e mulheres, quando isso é uma igualdade de oportunidade, ou uma igualdade perante a lei, de tratamento das autoridades. Claro que a gente é a favor disso. Eu não chamo isso de feminismo, porque eu acho que chamar de feminismo já atrapalha, porque já sugere uma preferência de um sexo sobre o outro. Uhum, Então, por um tempo eu me disse feminista, mas eu não me digo mais. E quem me convenceu a não usar mais o termo para mim foi uma amiga ex-feminista Helen Pluckrose. Lá no Chibolete, vocês vão achar o texto dela, chibolete.org/ex-feminista, com um hífen e uhum. tudo. Sim, sim. Mas Então é ia isso. falar alguma coisa, Então, esqueci. existe a teoria queer, que é o mais próximo possível dessa coisa estranha que os conservadores acham que é muito preocupante, e eu concordo até certo grau. Mas, quando vira um espantalho que só está na cabeça dos críticos da Judith Butler, que querem banir ela direito de ir e vir dentro do nosso país, isso não existe. Isso está na sua cabeça, isso Uhum, é uma arma retórica, isso é aquela disputa irracional política, e uhum. não interesse no bem-estar das crianças. E assim, continuando o que você falou, nós não somos pessoas que estamos contra direitos básicos e menos estigma contra LGBTs e direitos básicos para LGBTs. Eu pareço o tipo de pessoa que não quer direitos? Logo eu, que sou muito mimada, adoro ser mimada, tu acha? Não, mas a gente está falando sobre formas de, inclusive, de ativismo, que por vezes acaba mais prejudicando do que ajudando a gente. E que, Uhum, querendo ou não, tentam cooptar coisa política, tenta cooptar a ciência, principalmente, para tentar passar ideias anticientíficas em prol desse ativismo pró-LGBT. A gente é contra isso, porque a gente não acha que a gente tem que pegar a ciência e meter com a marreta nela
para ser possível pensar em aceitar eu ou você, entende? A gente não acha que isso é necessário, a Não. gente acha que uma leitura realmente crítica e embasada do todo o conhecimento de sexologia que a gente tem hoje, vocês vão perceber que você não precisa distorcer nada para você ser permissivo com esse tipo de coisa. Uhum. Basta você realmente estudar, não querer ficar se pautando em coisas que é de um nicho acadêmico muito específico prefere. Eu disse outro dia para um amigo que me perguntou, ele me perguntou algo, quando, na sua opinião, o movimento LGBT se perdeu? Eu disse, eu não acho que ele é todo perdido. Eu acho que tem partes que ainda são justas, né? Não inclusão de trans no esporte feminino, outras partes, tipo o negócio do banheiro que a gente discutiu no episódio anterior. Uhum. Mas onde o identitarismo apodreceu o movimento LGBT, e se for escolher uma ideia que eu vi mudando, eu testemunhei mudando, e que prenunciou isso, foi quando começaram a dizer que tolerância não era suficiente e que queriam aceitação. Que é a mesma coisa que dizer, eu tenho direito ao seu coração. Uhum. Não, ninguém tem direito ao coração de ninguém, né? E o máximo que a gente deve reivindicar, que é uma coisa de convivência democrática, é sim a tolerância. Então você pode me detestar, você pode achar que o que eu sou é um estilo de vida repugnante, você tem nojo, você não quer me ver pintado de ouro. Ok. Só que o Brasil é grande o suficiente para eu estar aqui no meu nichozinho fazendo o meu podcast e você aí fazendo o que você faz, que provavelmente envolve chicotadas nas próprias costas em nome de Jesus. Então, Amém. o país é grande o suficiente. Então, e a tolerância é isso, não querer excluir ninguém de participar, né, do básico, que são obedecer às leis e ter certos direitos. Por mais que, sim, eu concordo que a ideia de direito também está sendo degringolada. Mas. E querendo ou não, assim, quando a gente fala sobre Brasil, você pode falar sobre a sua experiência na sua geração. Eu sei que a minha geração, quando eu estava na escola, provavelmente não foi tão diferente da sua em questão de como é que questões de sexualidade são passadas para as crianças ainda hoje em dia. E eu sei que vai ter uma diferença entre instituições públicas e privadas, porque a pública está sob a supervisão do Estado e a privada, tipo, você assina um termo e foda-se, pode fazer o que quiser, basicamente. É isso que eu sinto com algumas privadas aqui. Que se o pai assinou lá que pode ou não ter tal coisa, o pai assina lá e a instituição privada se acha no direito de falar qualquer merda. Vou dar a- relato sim, mas primeiro fala de a- você. Às vezes a privada é uma privada mesmo. Sim, E sim. no meu caso, eu estive em ambas. Eu fui de escola pública e de escola particular. E até o final do ensino fundamental eu fui de escola pública, ensino médio fui para a escola particular e fui para uma cidade maior. É como normalmente acontece no interior de Minas para quem tem condições de mandar o filho para uma cidade maior e uma escola melhor. E eu nunca vi problemas na forma como, na minha época, nos anos 90, foi abordado na escola pública. Eram aulas de sexualidade que não foram dadas muito cedo. Eu lembro que a gente tinha uns 12 anos, ou uns 11, e era sobre DST, sobre o funcionamento. Eu lembro que o professor fez umas gracinhas, tipo, o orgasmo feminino é muito melhor, porque é tipo fogão a lenha, que demora a acender, mas fica aceso por mais tempo. Meu Deus. E quanto Eu não sei se é, assim, eu não sei nem se dá pra dizer que ele mentiu. Eu só tô, é, tipo, refletindo. eu não sei se essa é a melhor comparação, mas aí ele fala, Sim. é verdade que o orgasmo múltiplo é uma coisa Uhum, mais feminina, e ele uhum, diz o orgasmo masculino é mais fogo de palha. uhum. Então ele quis usar essa metáfora. Mas não era Cadê? nada de assédio, de Uhum, convencer os alunos a ir para um lado ou outro. Poderia ter usado um pouquinho mais. Eu não tinha nenhuma homofobia também, não. Mas era focado na reprodução. Então, uhum, eu acho que se ele tivesse dito, e tem gente que prefere o mesmo sexo e sem problemas.
Se ele tivesse acrescentado esse detalhe, eu acho que a aula ficaria melhor. Agora tem um pessoal aí Uhum. que acha que dizer isso é propaganda para as crianças, igual os russos lá, né? Então, Uhum. eu acho o seguinte: se você está aqui morando no Ocidente, numa democracia, suas ideias estão parecendo mais do lado da Rússia, há algum problema contigo. Só isso. Uhum. Meu caso, o que acontece? Na 8ª série, que agora é 9º ano, Hum, eu entrei numa escola pentecostal. Eu estava pensando: "Será que eu hum. vou falar o nome?" Vou falar. Era uma escola adventista. Ok, não, achei que ia ser o nome da instituição, não precisa, mas Não, Adventista tá bom o não, mas na suficiente. verdade, se você associar o nome com a Não, não, cidade não, que eu não dá moro, você dica não. Ok, continua. tá, vou continuar. Hum, Hã, o que é que acontece? Eu lembro, quando eu entrei na escola, tinha que assinar uns papeizinhos para poder fazer matrícula e tudo mais, e eu li todo o contratozinho, que eu estava curiosa. hum, E eu sei que lá se te falava: "Olha, aqui o seu filho vai ter uma educação que vai ter um viés de valores cristãos e tudo mais, e você, enquanto pai, está permitindo isso", tudo mais, tudo mais, tudo mais. E o pai era basicamente tipo: "Olha, pai, se a gente falar merda e maquiar isso como valor cristão, você assinou isso, você aceitou isso". É basicamente isso. E tipo, foi meio que nessa época que eu comecei a perceber, acho que foi nessa época, na verdade, que eu comecei a realmente me afastar de religião, embora eu ainda tivesse aquela fase mais mística antes de ser uhum. ateia. A gente falou nisso no episódio, foi no 2? 3. Foi no 3? Foi no O 3. 2 é negacionismo, o 3 é jovem místico. Ok. E aí, foi quando eu comecei a perceber também o quão arbitrário algumas coisas eram. Por exemplo, uma das regras que estava escrita no contrato era que meninos não podiam ter cabelo longo. E eu lembro de que eu olhei para isso, eu olhei para frente, estava um retrato do Jesus. de Jesus caucasiano, que é uma aberração, para falar a verdade, do Jesus caucasiano, branco, com cabelo longo aqui, até aqui o cabelo de Jesus. Eu falei: "Uai, algo de errado não está certo". Uhum. Aí, ok, né, é isso. Quando eu quis crescer meu cabelo, eu usei esse argumento. Mas, mãe, Jesus tem um cabelo grande, por que que eu não posso ter? Você não é Jesus, ué. Porra, Precisa ok, explicar que você não é Jesus? ok. Mas, o que eu achava esquisito é você querer impor aos alunos que Hum, é errado de alguma forma meninos terem cabelo grande e você venerar uma imagem que do menino de cabelo grande. É bizarro. sim, Mas enfim, continuando. Não vou focar muito em cabelo, que o argumento que eles davam era que é para não desconcentrar os outros alunos. Então você não podia ter cabelo longo, se fosse menino, e meninas não podiam cortar o cabelo de cores não naturais. Não podia pintar de azul, pintar. Uhum. cortar o cabelo de cores não naturais. Não podia pintar de azul, pintar de rosa, nem nada, porque isso iria desconcentrar os outros alunos. Eu até Hum. pensei: "Olha, se o seu filho chega em você e diz que tirou 0 em matemática, porque o cabelo da amiga dele é azul, seu filho é um vagabundo". Pensei isso. Mas enfim, continuando. Eu ouvi coisa muito. Eu não vou dizer qual escola, e nem se foi a particular ou a pública, mas tinha uma pessoa em uma posição de autoridade que ela entrou na sala de aula um dia e disse o seguinte: gente, eu vou pedir para vocês que estão entrando na adolescência e tal, começando os odores corporais, que usem o desodorante. Aí que vem a parte pior. Especialmente vocês mais negros. Aham. Ela falou isso? Acredito. Boa reação. Meu Deus. Enfim. Ok, ah, ok. Inclusive, também, não na minha instituição, mas em outra, rolou uma o que que acontece? Tem essa questão do cabelo uhum, não poder ser excêntrico e extravagante. Ocorreu em uma outra escola dessa mesma rede, que um garoto negro hum, tinha um cabelo um pouco, não era grande não, porra, era um cabelo crespo, um pouco assim, desse tamanho assim, assim. uhum. E o diretor da escola considerou aquilo como extravagante e quis obrigar ele a raspar o cabelo.
E aí, pra mim, isso é uma expressão clara de racismo, porque Sim. um menino com cabelo liso pode ter pode não ser longo, mas pode ter o cabelo até aqui, mais ou menos, Uhum. liso, assim, escorrido, e tudo bem. Mas um menino negro que tem o cabelo crespo, o comprimento do fio é o mesmo, entendeu? Uhum. Do cabelo liso. É só porque é crespo. E ele Sim. olhar para isso, olhar para uma característica fenotípica natural daquela pessoa e dizer isso é extravagante, Uhum. é racismo, desculpa. Uhum. Mas para você ver o quão problemáticos são algumas dessas. E É. assim, segundo ano tinha um menino de cabelo longo lá. E tipo, aquela coisa que seria esquisito se ele realmente falasse assim: "Olha, você tem que cortar o cabelo, você é obrigada a fazer isso", tipo, na prática. Mas enfim, continuando. Continuando, bem, é assim, as escolas a gente vê o melhor e o pior das pessoas. Exatamente. O que é que acontecia lá? Existia, principalmente para primeiro, segundo e terceiro ano, um negócio chamado Semana da Sexualidade, que era, acima de tudo, uma forma de tentar convencer os alunos a basicamente só transarem depois do casamento. Porque, como eu falei, é uma Hum. escola que ensina valores cristãos. Uhum. Ou seja, o que eles quiserem considerar valor cristão ali, eles vão empurrar. Sim. Então, assim, se fosse só isso, seria só perda de tempo. Tipo, Uhum. as crianças. Eles sabem que os adolescentes estão tudo transando, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas tá. Toda aquela conversa. Eu lembro de uma vez que falou sobre HIV, e eu lembro que uma moça usou um dado lá de 95 para falar sobre incidência de HIV e homossexuais. Enfim, só um detalhe, Uhum. que é muito isso. Sendo que eu escutei, e essa é a parte foda, eu já escutei um palestrante falando com todas as letras. Que estava dizendo assim, que estava querendo falar bem por alto de hétero, gay e bi. Ele falou assim: "Olha, você ser isso aqui, você engajar nisso aqui, ser isso aqui", ele estava apontando para bissexual Hum. especificamente, "é uma desonra aos pais". E você sabe inclusive que um dos 10 mandamentos é honrar os pais, então era basicamente como: ser gay é uma desonra aos pais, logo, ser gay é É um contra os 10 pecado mandamentos, capital. é um pecado capital. E eu Hum. escutei isso. E Hum. aí, quando eu vou falar sobre essas questões de, tipo, do porquê que existe tanta incidência de pessoas LGBT, de evasão escolar, porquê que existe certos, em muitos casos, o suicídio acaba tendo grande influência disso, Uhum. por que eu acho que você falar sobre como é que pessoas LGBTs são tratadas e retratadas na escola é importante, Uhum. por causa disso? E assim, algumas pessoas falam: "Ah, não, mas não tem nada a ver dizer que fulano se matou por causa disso, ou que fulano, teve evasão escolar porque", você Uhum. fala: "Evasão escolar de pessoas trans", tipo, pelo amor de Deus. Não faz sentido, porque na escola eu era zoado por ser gordinho. Na escola eu era zoado por ter a orelha grande, eu era orelhudo. Eu sofria bullying, e nem por sofrer bullying eu saí da escola. Então não faz sentido a pessoa LGBT sair da escola por causa disso. É o Uhum. seguinte, tem uma diferença entre você sofrer bullying dos seus pares, ou seja, Uhum. as outras crianças, os outros adolescentes estão azucrinando você, e você sofrer repressão dos funcionários, do É. próprio sistema educacional, do seu professor dizer que você é uma desonra, um Uhum. palestrante dizer isso, dos funcionários ficarem de conversinha com você. É muito diferente um bullying que acontece entre pares, para um bullying que é aprovado e Sim. reproduzido pelo sistema educacional. Por isso eu ainda digo, é sim importante, de certa Uhum. forma, de forma responsável, Uhum. você tratar disso da escola. É, eu também, eu acho que eu entendo quando eles dizem, eles, eu digo, os mais tradicionais, que a família que tem que educar a respeito desses assuntos. Eu acho que pode ser os dois, na verdade. Pode ter, só ter uma proximidade dos pais com os professores e a direção da escola. E muitos pais, eles jogam os filhos na escola, não querem nem saber, às vezes até porque não tem tempo, né? Mas, como a gente está dizendo, se é para ter um consenso sobre o que deve ser ensinado na escola, que o que é ensinado é objetivo e não ideológico. Eu concordo que não é para ter ideologia e doutrinação. Agora, não venho ignorar que a gente tem uma rica
e farta literatura já em sexologia, no estudo científico do comportamento sexual, não venha ignorar que a gente tem um conjunto bom de evidências de que ser gay, por exemplo, tem uma influência biológica, genética. Então, né, é só isso. Quer evitar a ideologia na escola, na sala de aula? Tragam a objetividade do estudo dessas coisas. É só isso. Uhum. Querem manter longe as ideologias? Ué, as ideologias que a gente aqui no Toblock critica o tempo todo são justamente aquelas que odeiam que a gente fale que tem biologia nessas coisas. Uhum. Então, é só focar no que é objetivo. Assim, é claro que eu respeito, a Agatha também deve respeitar a liberdade de uma escola confessional ser confessional. Uhum. Agora, isso não quer dizer que falsidades devem ser ditas numa instituição que alega ser educacional, Uhum. né? Então, E no é porque eu não mínimo... tô nem falando de outros muitos problemas envolvendo, tipo, tratar a teoria da evolução como chacota, Uhum. ou tipo, eu já escu o diretor dessa escola, Hum. ele falou que o Big Bang não fazia sentido, porque explosões destroem, não criam. Ok, então ele sabe. Educação! O nome Big Bang foi dado com uma piada, era uma piada sobre a teoria. Foi adotado porque era piada, ou seja, se referia à teoria. E outra, foi o Lemaitre, um padre, quem propôs o Big Bang. Mas é uma hipótese ainda, não vamos dizer que é uma teoria completa, a gente não sabe. E outra, não é da origem do universo, é da história do universo, porque só mostra que há 14 ponto alguma coisa bilhões de anos atrás, o universo estava mais concentrado, a matéria e a energia do universo estava mais concentrada, e depois ela se expandiu. Uhum. Sim, sim. É só isso, não explica a origem. Né? A Eu origem não ninguém sabe. vou entrar em questão de ensino de evolução em escola É, adventista que você vai morrer agora mesmo, então vamos pular o assunto? vamos pular o assunto, até porque não é o assunto do episódio de hoje. E você tem uma sujeirinha na boca que você estava comendo enquanto eu falava. Oi? Saiu. O que Você foi? tinha uma sujeirinha na boca. É que eu tenho fome. Aqui Você. a Mas comida aqui no presídio, né. estou satisfeito de ver que você está se alimentando como mamãe É, mandou. pois é, pra vocês verem, né, pra Uhum. vocês verem. Tá, Mas Agatha, eu continuo com 52. Não, que é de só, é jeito só nenhum. metade do que eu peso. Não. É um- Então Eli, você é uma ágata em dobro? eu sou. É, dobra, tá? Não, essa foi podre. Ok, o que que você trouxe pra mim hoje? Você preparou alguma pra mim? Não, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Telegram, né. Comece Uhum, você falando o que é que aconteceu, afinal de contas, porque, assim, eu sou uma pessoa que, como eu não estou mais no Twitter, as coisas acontecem e eu fico sabendo por terceiros, assim, uhum, voando, sabe. Eu sei que você tá uhum, aqui no meio da informação, eu tô só voando, atravessando, uhum. não tenho muitos detalhes. Conte Tá. pra mim. Então, o que que eu sei do Telegram? Ele foi desenvolvido pelo Pavel Durov. E o Pavel Durov, ele é russo, ele é do leste europeu. E ele também ajudou a desenvolver o VK, que é o Facebook russo, que é uma Uhum, das redes sociais mais populares na Rússia. E ele saiu do VK e ele disse que a razão dele ter saído do VK foi que ele, claro que ele faz uma propaganda dele mesmo, até que ponto ele está dizendo a verdade eu não sei, mas que o governo Putin estava fazendo pressão para ele liberar dados particulares dos usuários do VK. Então ele saiu do VK. Não sei em que cronologia ele desenvolveu o Telegram, não sei se era ao mesmo tempo que ele estava lá ou não. O Telegram eu uso já há anos e ele é sempre, desde que eu usei a primeira vez, eu notei, ele é superior ao WhatsApp em quase todos os aspectos. Antes do WhatsApp ter chamadas, ele tinha. Antes do WhatsApp ter figurinha, ele tinha. O WhatsApp, agora ele tem joinha, reação em todas as uhum, mensagens. O WhatsApp vai lançar isso. Ou seja, o WhatsApp ele acompanha as inovações que surgem no Telegram. Então, o Telegram é superior ao WhatsApp. uhum. Agora, quando você manda áudio no WhatsApp, você consegue ver as wavelengths. Não é só uma linha reta como era Uhum, antes. Agora é. tá igual do Telegram. As ondas do Uhum. áudio, né? Então, o Zuckerberg só fica imitando o Telegram. E, ao contrário do Zuckerberg, que é um reptiliano Sim. e fica, né, o modelo de negócio deles é roubar dados da gente mesmo, o,
O Telegram, ele tem, eu não sei como ele faz dinheiro, eu sei que tem alguns bots, o Telegram é ótimo para desenvolvedor, qualquer pessoa que sabe programar pode fazer um bot, pode ser um robozinho lá Sim. no Telegram. A gente tem um bot, por exemplo, para atender os nossos clientes da Stentor Books, que é, né, a parent company do Toblock. Que chique, né, parecendo que é grande coisa, parecendo que não é só um MEI. Sim. É só um MEI. Enfim. O Durov, o Pavel Durov, eu li várias manifestações no canal dele próprio. Outra coisa que é superior no Telegram, tem canais, né? Não é só grupo. E o Pavel, ele sempre defendeu, até onde eu vi, a liberdade de expressão mais do que o Zuckerberg, esses outros CEOs, né? Então, para mim, ele parece consistente. E ele, então, resiste a tentativas de censura. Tá. E aí chega o nosso amiguinho Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele se vê como alguém que está protegendo a democracia brasileira contra uma ameaça, que é uma ameaça bolsonarista, tá? Eu não vou negar aqui que alguns bolsonaristas queriam que o STF fosse invadido pelo Bolsonaro e tal. Eu nunca temi que o Bolsonaro fosse atender isso. Eu nunca achei que o Bolsonaro fosse obedecer. Ele está lá há 30 anos, ele sabe que a coisa não é tão simples. Invadir o STF, ele ia cair no outro dia. Enfim. Então, mas interessa ao Alexandre, sei lá por que motivo, né, exagerar essa ameaça para justificar ele abriu um inquérito provocado por ele mesmo. Então, é igual o Chaves vendendo churros. Ele é o cliente e ele é o vendedor. Então, Entendi. o Alexandre é o denunciante, o Alexandre é a vítima e o Alexandre é o investigador. Que lindo. Então, o inquérito das fake news, que é o apelido que tem isso, tem toda a cara de uma coisa ilegal. E o Alexandre de Moraes, ele tem perseguido alguns bolsonaristas, especialmente Alan dos Santos. Agora, é uma figura repugnante, eu sempre achei repugnante. Mas tem liberdade, né? Contanto que não esteja incitando a violência, ou incitando o golpe de Estado, talvez, de uma forma direta, inequívoca. Ele tem liberdade de expressão, não importa se eu acho repugnante o que ele diz. E o Alexandre de Moraes não concorda. Até na questão lá do polêmica do carinha do podcast, lá que estão acusando de ser nazista, não é? Só porque ele defendeu a liberdade de expressão. É o Calói, é o Monark. O Monark, então, na questão do Monark, o Alexandre, eu vi, ele tweetou a respeito, ele disse algo assim, que é repugnante defender o nazismo e, portanto, tem que ser crime. Algo assim, com uma linguagem um pouco mais rebuscada. O que é uma interpretação da liberdade de expressão que dizem que é europeia, mas para mim é uma licença à censura. Eu acho que as pessoas têm uma tendência ao autoritarismo, elas não percebem que o mundo não funciona se o que elas não gostam é proibido, o que elas gostam é obrigatório, porque parece que muita gente a tendência é essa. As coisas são obrigatórias ou proibidas, né? E nada nada facultativo. Então o Alexandre é dessa linha autoritária. Para mim, a defesa de liberdade de expressão é a da primeira emenda americana. Até mesmo neonazista pode marchar pelas ruas, só não pode incitar diretamente a violência. E é tão estrita a interpretação, e correta, na minha opinião, que a Suprema Corte americana tem uma decisão famosa lá, que é o seguinte, que só dizer eu gostaria que esse grupo humano morresse, não é uma incitação à violência. Incitação à violência vamos nos Até porque reunir. se fosse, tipo, a esquerda todinha tava na cadeia. Então eu concordo, eu acho que foi o Alexandre Schwartzman, que disse que gostaria que o Bolsonaro morresse, tá na liberdade dele. É um jornalismo marrom, é uma coisa deselegante? Mas é E você direito usou dele. um termo racista. Que? Jornalismo marrom? Ok, continuando. Em inglês é yellow, né? Amarelo. Continua Yellow racista. continua racista. O jornalismo branco, então pronto. Deixou de ser racista. Deixou de ser racista, agora sim, né? Enfim, para resumir a história, o Alexandre de Moraes mandou fechar o canal do Telegram do Alan dos Santos e ele fechou de fato e o Alan abria outro.
E aí eu entrava no Telegram pelo VPN, simulando que eu estava nos Estados Unidos, tentava entrar no canal do Alan e não abria. Falava canal fechado por violar leis locais. Eu falei, ué. Aí eu não entendi se o Telegram estava julgando onde é que eu estava, não pelo VPN, mas pelo meu número de telefone. Uhum. Ainda não sei. Então, ainda até hoje, até agora, hoje é dia 19 de março, 16 horas, o Telegram está funcionando ainda, está abrindo ainda. Eu estou fora do VPN. Espero que o VPN seja suficiente para a gente voltar, para a gente usar normalmente, né? Mas essa parte não vai para a amostra grátis do Toblock, do boletim Toblock, porque eu não quero pagar 100 mil reais de multa, confessando que eu vou continuar usando, Não, tudo bem, tudo né? bem, tudo bem. Você pode abrir a decisão para você comentar ela? Peraí. Posso, claro. Bem, aqui, leia na íntegra, achei. Então, o que aconteceu foi que a decisão vazou, tá? Uhum, O gabinete do Alexandre, o Alemandre de Moraes, eles mandaram um e-mail para a Anatel, coisa assim, para então preparar os provedores de internet a censurarem o Telegram. uhum. E alguém que recebeu esse aviso vazou para todo mundo. Aí Adoro. agora o Alexandre está querendo o quê? Punir a pessoa que vazou, claro. Ah, claro. Então tá aí a íntegra aqui no G1 da decisão que determinou o bloqueio do Telegram no Brasil. Agora estamos numa lista Eu acho assim, se seleta. a proposta dele é tão justa, tão importante, por que tem que ser um segredo que tá escrito? Exato. Então tá aqui. Leia na íntegra a decisão. Trata-se de representação de autoridade policial pela autorização de adoção de medidas em face da empresa Telegram, nos termos dos artigos 19 e 21 da lei tal, com o objetivo de subsidiar a completa apuração dos fatos e circunstâncias investigados nesses autos. Os autos lá do processo de fake news. Inicialmente, a autoridade policial assevera que, após a decisão destes autos, encaminhou-se o aplicativo de comunicação Telegram, ordem desta Suprema Corte de interrupção de perfis relacionados a Alan Lopes dos Santos. Diante da ausência de resposta e da necessidade de dar efetividade à decisão judicial em vigência, torna-se necessário apresentar alternativas ao juízo para deliberações. Segue afirmando a Polícia Federal que... e foi a Polícia Federal que pediu a censura, tá? Então, tem gente tentando inocentar o Alemandre, falando que a culpa é da Polícia Federal que pediu. Bem, ele podia ter recusado. O aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países. Bom para ele. Inclusive, colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação. Se ele coloca com vantagem aqui você tem liberdade de expressão que seu governo te nega, é uma vantagem mesmo. O que Sim, o que torna, ótimo. o que o torna um terreno livre para a proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal, ok? Uhum. Destaca a informação, deixa eu procurar, está em franca ascensão, tá? Que bom para ele, que está em ascensão também. Então, o que aconteceu depois disso aqui foi que Não, mas espera, é melhor você continuar lendo esse parágrafo, tem coisas importantes. a partir daqui, tá bom? Por outro Sim, sim. lado, a Polícia Federal destacou a gravidade da situação da referida plataforma, usada reiteradamente para o cometimento de outros crimes, conforme a seguinte informação elaborada pelo seu Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil. Sim, porque assim, tipo, crimes de ódio, pornografia infantil, são duas, uma coisa é muito bem definida, a outra também, assim, tá Pois é. massa. Pornografia infantil, claro, todo mundo vai concordar, exceto os pedófilos, em banir. E exceto alguns ativistas de esquerda, inclusive. Mas crime de ódio nem deveria existir, para começar. Não conhece, né? Claro que é É errado. engraçado que nesses casos ainda se usa o argumento do é pelas crianças. Sim, então, né? Igual a Rússia lá, proteger as crianças. Então, a desculpa que. Ou seja, se tem uma coisa. Mesmo. Eu ouvi essa analogia no Twitter, eu não lembro quem fez, mas tipo, então se assaltantes usam ligações telefônicas para planejar o assalto, bane para todo mundo. Ninguém pode Uhum. ligar mais. Parabéns pro Sim, porque a alemão. minha questão com esse argumento que é dado é tipo, o Telegram permite que exista grupo de pornografia infantil, tipo, desliga a internet, porra, então, tu acha Ou o quê? denuncia, ué. Aliás, Tipo, o, o, o- a por que é que energia, por que é que o e consumidor tempo. final, geral, tipo, todos os consumidores finais têm que pagar pelo Sim. que um grupo faz?
Exato. E eu tava pensando, a energia que se perde e o tempo perdido em combater expressões que não deveriam ser crimes, tipo xingar alguém de viado, Uhum. ela faz falta em combater coisa que deve ser combatida, tipo pornografia infantil. Por exemplo, eu já tentei denunciar um perfil de pornografia infantil no foi aonde foi? Foi no Twitter, foi Hum, no Twitter e, tipo, demorou mó tempão pra hum, sequer ter resposta e, tipo, tem toda uma treta, a gente pode falar disso outro dia, mas tem hum, toda uma treta que a forma como o Twitter, faz essa questão do o que vai censurar ou não, o que está dentro, das condições da plataforma ou não, existem modos de usar isso como brecha pra tornar mais fácil propagar uhum. pornografia infantil. Tem esse problema, né, regras do Sim, Twitter. sim. O Twitter é das grandes redes sociais é o único que permite a pornografia legalmente permitida. Uhum, Adultos. E eu já denunciei também, chegou a mim um tweet de. E aí era o próprio menor de idade postando conteúdo explícito dele próprio no Twitter. E eu denunciei e foi removido. Porque, olha, uhum, eu não acho que vai fazer grande diferença, mas pelo menos eu não vou ser conivente com esse negócio que uhum. apareceu, né? Então eu denunciei e foi removido. Então, o ideal é que o Twitter pudesse ligar para a mãe dele e falar, olha, Aham. não, Então, minha não, filha. é complicado. Tá, tem mais coisa importante? Deixa eu ver. Esses criminosos se utilizam de forma individual, principalmente por meio de grupos. Ou seja, essa parte aqui da decisão, ele está tentando colocar uma Para roupagem cometerem crimes gravíssimos contra crianças e adolescentes. De novo, salvem as crianças. igualzinho aos russos. E o que ele está fazendo aqui o que ele está fazendo é uma perseguição política que ele faz, porque ele não concorda com o bolsonarismo. Então, ele está querendo dar uma roupagem à proteção de crianças, ao autoritarismo e à obsessão política dele de perseguir os inimigos políticos dele. É isso. Tá? Ninguém é bobo de acreditar nessas justificativas aqui. Até porque esse conteúdo lamentável não está ausente no Twitter, como eu falei e eu denunciei. Não está ausente no Facebook. Facebook é muito ineficiente em remover conteúdo de forma célere, e até porque perde tempo removendo fake news. Então, a Uhum. lista de coisas que não deveriam ser crimes, deveriam é, ser parte do direito à expressão, fica cada vez maior. Né? E ele fala em grupos com centenas de pessoas do Brasil, do mundo, Uhum. vendendo e compartilhando imagens de condutas como estupro de vulnerável e tudo mais. Gen pô, você acha que não tem esses grupos no WhatsApp? Tu acha? Deixa eu te dar. Primeiro que tem no WhatsApp, segundo que o problema é que o WhatsApp nessa parte ele é mais safo, porque não é canal, é só grupo. E é Uhum. tudo, né? Uma pessoa tem que vazar o conteúdo, ou então a polícia Exato. tem que fazer um perfil para chegar até lá e achar o conteúdo, né? E é mais até fácil para a polícia, né? Eu acho, o Telegram, o WhatsApp, até porque é do Zuckerberg e ele colabora mesmo. Mas na parte em que o Telegram supostamente não colabora, que o Alexandre de Moraes está reclamando aqui, há bons motivos para não colaborar com autoritários como ele, eu espero. Mas a notícia mais recente desse caso é que o Pavel Durov pediu desculpas ao STF e disse que eles deram comunicações por e-mail com o STF que o STF não viu, e diz ele que o STF continuou usando outro e-mail deles que não é para isso. Enfim, parece desculpa, mas é, mas ele está disposto a colaborar para ficar fechando os canais do Alan Uhum. dos Santos. Mas o Alan dos Santos mora nos Estados Unidos, para começar. Então, o Alexandre dá para ver assim, dá para imaginar ele saindo fumacinha pelas orelhas, que ele não consegue prender o cara porque ele está em outro país. Mas ele faz tudo. O que impressiona é quantos poderes estão disponíveis para um ministro do STF. Né? Uhum. Porque Parece. ainda que isso não desse nada, é tipo um sinal de: "Olha, essa pessoa aqui pode fazer o que ela quiser, foda-se". Uhum. Abrir um processo ilegal, né, em que Uhum. ele denuncia, ele investiga, ele faz tudo. Então tá algo muito errado com esse Alexandre de Moraes, Alemandro de Moraes. E, bem, eu não sei qual. Só que aí o Bolsonaro teve a oportunidade de denunciar ele, eu acho que ele tentou, mas tentando fazer um impeachment do Alexandre. Bem, vamos ver, quem sabe esse negócio do banimento do Telegram ah, puder, né, sei lá, quero ser otimista, talvez poderia motivar um impeachment contra um ministro do STF, finalmente, em toda a história da República, eu acho que deve Uhum. ser a primeira vez,
Mas eu acho que é suficiente, sim, para banir. Até porque certas coisas que ele alegou, eu vi juristas comentando que não estão na lei. Tipo, ele alegou que empresas de rede social precisam ter um escritório no Brasil, que é ridículo. E até onde a lei prevê, não tem que ter um escritório no Brasil. É porque não faz sentido isso. Não faz o menor sentido. Imagina você abrindo um aplicativo pequenininho lá, rede social das lésbicas Sim, da Bulgária. Aí atrai as lésbicas brasileiras. Agora você tem que obrigar a pessoa. Todos os juízes do Brasil, porque eles ganham imposto, eles acham que o dinheiro brota do chão, sim, né? Então, todo mundo que começa com uma pequena rede social, em qualquer parte do mundo, tem que criar um escritório no Brasil. É ridículo. Mas então, eu gostaria de ser otimista, mas não dá para ser, porque até o momento a resposta política, até dos bolsonaristas, ou do governo, para ser mais específico, tem sido tímida. Então, o governo está disposto a deixar o Alexandre fazer o que ele quer e censurar e colocar o Brasil na lista das autocracias que censuram redes sociais. E vai ficar por isso mesmo. Eu acho que, infelizmente, vai ser assim. uhum. Vê só, Eli, eu vou fazer vocês como eu sofri muito 2 semanas atrás com o vídeo da Trans Errado e Fem, eu vou Hum. fazer você sofrer um pouquinho, que eu vou fazer você assistir um vídeo de 8 minutos, de uma pessoa que eu sempre admirei bastante. Você conhece o Maurício Ricardo? Sim, eu era adolescente quando eu via Eu também. charges, Eu também, eu também, eu né? também. Eu acompanhei, tipo, desde os 14 anos, entendeu? Chegou um momento em que ele migrou pro YouTube, que inclusive aquele site, o charges.com.br, nem existe mais daquela forma, tipo, não Pena. existe. É pena, é muita nostalgia. Eu sempre Uhum, admirei muito ele. E quando ele começou a fazer um vlog no YouTube também, chamado Fala MR, eu passei anos acompanhando também, com uhum, muito prazer. Chegou um ponto em que aconteceu uma coisa que a gente fala entre a gente, que acontece nessa época 2019 para 2020, que é quando a pessoa, eh, endoida no antibolsonarismo, né. uhum. Que é quando a pessoa ela é muito sensata, ela é muito coerente, ela Hum, fala coisas maravilhosas, mas naquela pira de contra o bolsonarismo, ela vai longe. E eu uhum. sinto que isso está acontecendo com ele um pouco. Ele fez um vídeo de 8 minutos defendendo que, da forma como está, o Telegram tem sim que ser bloqueado. E eu queria que você comentasse. Pois é, Ok, tá vamos lá. passado? Vai ser a última coisa de hoje, então, porque eu vou Sim, ficar tá bom, cansado. tá bom. Ok, vamos Mas me lá. conta, e você acompanhava ele antigamente e tudo Sim, mais? eu não acompanhei muito essa fase solo dele como comentarista. Na verdade, eu gostaria que tivesse menos comentaristas. É fácil dizer que a gente está aqui no nosso podcast fazendo comentários, Sim. mas como a gente diz, a gente oferece uma coisa diferente. Ok, então dessa vez você quem vai controlar o vídeo, Uhum. né? E aí, bem, eu não vi o vídeo antes, a Agatha me passou. Já tá aí? Já, né? Sai, tudo Ok. bom? Eu vou colocar, então, 1,25 de velocidade para me poupar um pouquinho, né? Porra, tá bom, tá certo. Então, vamos Eu lá. não tive esse privilégio, mas tudo bem. Ou eu tive? Não Teve, lembro. teve. Acho que colocou, A gente foi colocou verdade. 1,25. Então, vamos É, lá. é verdade. Vão tentar vir com essa conversa, mas não caia no papo de que o bloqueio do Telegram é contra a sua liberdade ou foi pedido para perseguir o grupo político do Bolsonaro. Ok. Salve Nada galera, eu disso. sou o Maurício Ricardo. A pessoa jurídica com a qual eu atuo na internet existe há mais de 20 anos. Tem CNPJ, endereço. Semana passada mesmo sofreu uma fiscalização de impostos municipais aqui. Eu pago um monte de DARF, guia da Previdência, recolho imposto de renda. E é assim que a empresa funciona no Brasil. E é muito sofrimento. Eu que sou só MEI, eu já acho a burocracia chata, mas Uhum. assim, comparando com a empresa normal, MEI é uma maravilha. MEI é uma das melhores inovações desse país. Ainda é meio burocrático. Mas eu não faço só isso, pagar imposto. Eu respondo também judicialmente pelas ideias que eu propago aqui todo dia. Fui processado pela primeira vez pelo Paulo Salim Maluf, fui processado pelo youtuber Nando Moura, recebi notificações judiciais e extrajudiciais que me fizeram tirar várias charges do ar. Já fui notificado pela Vivo, porque zoei a operadora. Já fui notificado pela Mattel, porque fiz uma paródia do Bob Esponja. Já fui acionado pelo falecido Orestes Quercia, ex-governador de São Paulo. Eu existo como pessoa física e pessoa jurídica. Caluniador?
Como é que ele falava, Quércia? Hum, Mentiroso e caluniador. Caluniador e mentiroso. Mentiroso e caluniador. uhum. Precisava fazer isso. O Telegram, como eu comentei aqui outro dia, é uma empresa que já trocou de endereço, de sede, 5 vezes no mundo. Está protegida hoje num principado nos Emirados Árabes. Ela oferece um aplicativo onde as pessoas não precisam se identificar. Eu, particularmente, sou contra o anonimato nas redes. Explicando melhor, se você quer ter uma conta no Twitter com um personagem de anime no lugar da foto e um nome falso, um pseudônimo, um nome de zoeira, ok. Se você tem um emprego público ou privado e não quer ter suas opiniões devassadas por um chefe ou por um patrão, ou não quer que as suas redes sociais influam numa seleção de recrutamento para uma vaga de trabalho, também tá ok você não colocar a sua foto e o seu nome. Vou até mais longe. Se você é um tio careca da minha idade e quer fantasiar que é uma mulher de 25 anos para realizar algum tipo de fantasia que não vai fazer mal para os outros, de boa. Mas tem uma coisa, você tem Específico. todo o direito de ter sim a Esse sua foi intimidade muito específico, Maurício. Ok. É. Mas you do you. preservada. Não é esse tipo de anonimato que eu combato. O anonimato inaceitável é o anonimato que te permite cometer crimes sem a possibilidade de ser localizado. Se uma empresa, a Meta, dona do... E se o que a lei chama de crime não deveria ser crime? O que você me recomenda, Maurício? Porque eu não acho que deveria ser crime insultar os sentimentos subjetivos de pessoa nenhuma. E o Brasil tem o crime de injúria, que é isso. Eu não acho que deveria ser crime, ou que deveria ser protegida pela lei a honra subjetiva. A honra. Para começar, a honra nem deveria aparecer na lei, porque é muito ambíguo, mas objetiva eu entendo que seria, então, difamação objetiva. Por exemplo, eu mentir sobre um concorrente meu para prejudicar ele no mercado. Isso deveria ser crime. Agora, a honra subjetiva, de novo, os sentimentos de ofensa. Não tem que ser proibido. Não tem que ser protegido pelo Estado. Isso é ridículo. Né? Então, eu tenho também o direito de me manifestar contra leis injustas e o anonimato poderia me ajudar. Né? Uhum. Ainda mais se o Alexandre paga aqui esse podcast, começa a ver o que eu falei e quer me perseguir também. Sim. E tem sim o elemento da perseguição, tem que estar muito atolado numa das tribos políticas tolas do país, que não são nem só duas, devem ser umas 50. Tem que estar muito Sim. atolado numa delas para achar que o Brasil está sob perigo de perder a sua característica democrática. Bem, por coisas como o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? Porque está deixando... Vamos salvar a democracia atacando a democracia. Vamos salvar a democracia tirando a liberdade de expressão das pessoas. Parabéns para vocês. Porque o Bolsonaro tem um negócio que eles chamavam de Trump Derangement Syndrome, né? A síndrome por causa do Trump. Aqui é o anti-bolsonarismo psicótico, que é o termo do Gustavo Maltas. Eu chamava de transtorno pós-Bolsonaro. Eu acho que o termo dele é melhor. E aí, porque acham que o presidente eleito com votos é repugnante, concordo até certo ponto, mas eu não gosto de bater ponto todo dia, que eu detesto ele. Tem coisa melhor para fazer da minha vida e eu valorizo a minha saúde mental, né? Então, ou seja, tem que estar muito atolado em uma das tribos anti-Bolsonaro para achar que o país está sob perigo de virar uma ditadura. Só se for a ditadura do judiciário. do Facebook, do Instagram ou o Twitter te permitem ter contas sem revelar quem você é, o mínimo para a sua segurança, para a minha segurança, para a segurança da sociedade, é que exista um CPF ou um CNPJ e um nome por trás dessa conta anônima. O mínimo é que essas empresas tenham representantes no país para atender as demandas jurídicas. O mínimo... Não, o nosso país tem elementos autoritários e eu não quero que ele seja capaz de rastrear todos os meus movimentos, não. De forma nenhuma. É ridículo. Isso aí é uma pessoa que o Maurício está parecendo para mim uma pessoa que acha que o Estado é benigno, né? Então, aliás, isso sequer faz sentido. Ele acha que o presidente é uma ameaça enorme, mas quer dar mais poder para o Estado. Você quer mesmo que o Bolsonaro tenha acesso ao seu CPF em tudo que você faz na internet? Pode ser que você tenha uma, né? Pode ser que você não esteja fingindo que é uma menina de anime de 25 anos, mas não é legal isso. Você não está resolvendo o problema, dando mais poder para a fonte do problema. Um dos maiores problemas de você dar mais poder para o Estado é que você permite que, se tiver um jumento no topo do Estado, como aconteceu com a gente, coisas ruins aconteçam. Poxa vida, né? Poxa vida, digo, quando a pessoa fala para mim,
o Bolsonaro vai destruir o Brasil. Eu penso, só porque você deu poder para ele Uhum. antes, que você deu poder É. para a cadeira que ele está ocupando. Uhum. Pois é, e a mesma coisa se aplica aos bolsonaristas que ficam dando desculpa para tudo que o Bolsonaro faz de autoritário. Bolsonaro já tentou censurar, ele tentou censurar o Alexandre Schwartzman, que eu já citei, por sonhar com ele morrer. Isso não é incitação à violência, isso é deselegante, não deveria ser algo que um jornal publica tão facilmente, mas está dentro da liberdade de expressão dele. E a liberdade de expressão é que os filósofos discutem o que está estabelecido lá. Eu não confio em legislador brasileiro nem juiz brasileiro para se considerar o filósofo da história. Então, o que vai tender a acontecer é que as leis nossas não estão em conformidade com essas melhores ideias sobre o que é a liberdade, o que é o direito, né? O que é várias coisas. Então, a gente tem que ter proteções contra a interferência do Estado na nossa vida. E o Maurício está querendo mais interferência do Estado na nossa vida. mínimo é que as autoridades competentes, diante de uma ameaça de morte, de um caso de estelionato, de um desrespeito qualquer da legislação brasileira, consiga, através da empresa que oferece o serviço, localizar o criminoso. Então o problema do Telegram é simplesmente esse. E quem tentar te dizer o contrário está sendo estúpido ou cínico. Como eu disse aqui... Eu não vou devolver os insultos. Para mim, os insultos mostram a qualidade das ideias dele. O Telegram pode ser uma excelente ferramenta, útil para a humanidade, quando usada por povos oprimidos, perseguidos por líderes autoritários. Pode ser muito tipo útil Alexandre. numa guerra, como está sendo agora na Ucrânia. Mas a gente vive no Brasil. A gente ainda está nesse ritmo, não sei até quando, mas a gente ainda está sob o Estado Democrático de Direito. O Nando Moura me meteu um processo. Ele, pessoa pública, me meteu um processo porque eu zoei ele. E foi fácil me achar. Outras pessoas que tentaram processar o Nando no passado tiveram um pouco mais de dificuldade, mas conseguiram achar ele. E ele não vê nada de problema no fato do Nando poder ter acesso a um dispositivo de monopólio da força do Estado por uma mera ofensa subjetiva, que foi com certeza o caso aqui. Eu duvido que o Maurício Ricardo é muito experiente, eu duvido que o Maurício tenha inventado uma mentira factual na tal da honra objetiva. Com certeza Não, foi pelo que eu me lembro, foi mais... Foi uma coisa besta de ter uma foto, ter tipo um cartaz propagandista do Hitler e uma foto do Nando Moura, que eles estão fazendo exatamente a mesma pose, e ele brincar sobre isso. Pois é. Então, Ou seja, como é que ele não enxerga isso? Eu me pergunto. O fato de existir essa possibilidade de você processar alguém porque ofendeu o seu sentimento subjetivo, dá para ver como isso dá errado, e já está dando errado. Então, como é que você defende menos proteção do indivíduo contra a interferência do Estado, forçando o indivíduo a dar sempre o CPF em tudo? Já está um saco isso, inclusive. Tudo que você compra uma bola de sorvete, as pessoas querem seu CPF. Não tem mais privacidade. Quem é MEI, por exemplo, não tem privacidade nenhuma. Vou dar outro exemplo. Eu estou processando, atualmente, empresários que eu entendi que me prejudicaram. Para conseguir achar os caras, notificar os caras, foi 1 ano. Porque tem gente que foge da justiça. E eu estou falando de empresários estabelecidos, com sede, CNPJ e tudo mais. Voltando às redes sociais, ou ferramentas de comunicação, elas são uma extensão das pessoas, físicas ou jurídicas. Já é difícil achar uma pessoa quando a gente precisa e tem a lei do nosso lado. Imagina não tendo informação nenhuma. Repito, as redes são extensão das pessoas físicas ou jurídicas. Não pode existir uma... Se ele quer interpretar que as redes são extensões das pessoas, aí mais motivo ainda para não ter... por exemplo, eu fui censurado pelo Facebook por discutir a hipótese de que o novo coronavírus, escapou de um laboratório na China. Por discutir a hipótese. Já está cerceando. Se é uma extensão de mim, estão cerceando o meu direito à expressão. E o que o Maurício quer? Mais interferência. Um ambiente onde criminosos são inacessíveis. Aí a gente chega ao Brasil, politicamente doente de hoje, a gente chega a essa situação triste, que é o embate do governo federal, do presidente da República, com o Supremo Tribunal Federal. Esse governo já falou em não cumprir ordem judicial, não acatar resultado das urnas porque o voto é eletrônico, já divulgou medicamentos sem eficácia contra a Covid, já espalhou dezenas e dezenas e centenas de mentiras e continua espalhando sobre a eficácia de vacina. Já começa aí com a narrativa dos pandeminions, porque nem todos os medicamentos propostos lá... Olha, foi uma pena que o Bolsonaro endossou esse troço, que teria uma chance melhor de ter ajudado mais gente. Porque eu escrevi em junho de 2020 um texto sobre tratamento precoce. Lá eu propus que havia evidência a favor de 3 drogas. Vivermectina, budesonida e fluvoxamina.
se você acha que tem prova de ineficácia da ivermectina, como o pessoal está falando, ok, eu ainda acertei 66%, que as outras duas drogas têm evidência de Uhum. valor. Aí o que fizeram? Demonizaram todo o tratamento precoce e o repropósito de drogas baratas. Ué, vocês, no sentido das pessoas que criticam isso, não são os corretos da história, não tem como ser. E eu vou insistir que a ivermectina ainda é um caso que não foi batido o martelo. E, inclusive, tem uns divulgadores grandes, gringos, que até ganharam muita fama na pandemia por falar mal desses tratamentos, que estão pegando mais leve e dizendo que não, que ainda a ivermectina não Uhum. bateram o martelo. Para dar um exemplo, o Scott Alexander, famosíssimo psiquiatra, um dos blogs mais lidos de ceticismo e ciência por décadas já, ele falou, olha, não sei se a ivermectina não funciona. Ela parece, e aí ele deu uma hipótese de que ele acha que ela funciona assim, por causa de um estudo lá, que é Mahmoud e colaboradores, ele acha que ela funciona se a gente estiver cheio de vermes. Então, ele meio que passou uma ideia de que nós aqui no terceiro mundo estamos com vermes saindo pela orelha. Nossa. Tudo para explicar um resultado positivo, que existe resultado positivo. E muitos Uhum. dos resultados que são vendidos como negativos, os que tomaram ivermectina, na comparação estatística, se estarão melhor do que os que não tomaram. Só não Uhum. atingiram o limiar estatístico. Ou seja, não é como se tivesse um padrão claro de que a ivermectina é indistinguível do grupo controle. Não é o caso. Então, está aqui o Maurício repetindo fake news. Será que ele merece censura, Agatha? Fake news, isso aí. Agora, a hidroxicloroquina, Hidroxicloroquina. ela já é mais ou menos confirmado que não adianta, né? Ela é ainda ela é ainda mais incerta do que a ivermectina. Então, ela não Uhum. tem esses É padrões que que eu ela foi a falei. preferida do Ela foi, Bolsonaro e dos e do apoiadores dele. Trump, e porque o principal culpado foi um médico francês, o Didier Raoult. E ele publicou era uma análise meio mal feita dos pacientes dele lá, até o resultado é bom demais para ser verdade. Uhum. Muita gente acreditou, eu por uma tarde acreditei, depois eu olhei melhor, não dá para afirmar nada. E aí, daí a combinação com a azitromicina, que foi o Raul que fez, o Didier Raoult. Sim. Mas o Didier Raoult também, eu não acho que foi um maquiavélico, um psicopata. Ele já tinha, na literatura, a aplicação da hidroxicloroquina para ajudar quem teve a gripe asiática, que junto com a gripe do Oriente Médio, são as duas doenças causadas por coronavírus mais próximas da Covid-19. Então, não é como se na literatura não houvesse zero sugestões de que a Uhum. hidroxicloroquina poderia ajudar. O caso da hidroxicloroquina, bem, eu tenho contato com literais gênios da matemática, literais, que analisaram os dados. E eles acreditam que a hidroxicloroquina pode ter um pequeno efeito. Ou seja, esse negócio de sair afirmando que a prova de ineficácia é desonesto, não é, até a interpretação estatística não é essa. Uma insuficiência de evidência a favor não conta como evidência contra. E, Uhum. e nem falam evidência contra, falam comprovado, como se Sim. fosse lógica, como se fosse matemática, comprovada a ineficácia. Então, é esse o meu problema com esse pessoal. Eu até aceito que o Bolsonaro é culpado de vender como panaceia algo que está muito distante disso. O Bolsonaro e o Trump. E eu lamento, porque aí, né, qualquer proposta de repropósito de medicamento para ajudar na pandemia, que era uma situação de emergência, a gente precisava achar alguma coisa. Tudo foi, então, pintado né, com a tinta do inaceitável politicamente. E é uma atitude autoritária, que reflete muito bem essa atitude do Alexandre de Moraes. São Uhum. autoritários do bem. Eles acham que, para o bem das pessoas, eles podem forçar elas a um monte de coisa. Se você lê liberais clássicos como o John Stuart Mill, ele diz explicitamente: não se força um indivíduo a alguma coisa que é para o bem dele, só porque é para o bem dele. Ele tem o direito de recusar. Soa como vacina? Soa como máscara? Pois é. E aí tem um monte de gente se dizendo liberal que foi a favor de forçar um monte de coisa na população. Eu me pergunto qual a quantidade que merece o nome liberal.
Mas vamos continuar. Sabe? Continue, vá. Tente aí. sobre desmatamento, sobre corrupção. E a única defesa que a sociedade tem contra essa estratégia criminosa que aposta na desinformação para conseguir voto é a Igual a sua transparência quanto à desinformação. fonte, quanto à autoria. O bolsonarismo vai chiar contra a proibição do Telegram porque ele é gigante no Telegram. Mas ele só é gigante no Telegram porque as outras ferramentas populares de comunicação na internet, mesmo com falhas, conseguem minimamente derrubar posts mentirosos por iniciativa própria ou a pedido da justiça, conseguem bloquear contas de criminosos, conseguem localizar e entregar para a justiça. Ele está, então, dizendo que todo bolsonarista é criminoso? Ele não disse isso, mas ele parece estar insinuando. Na cabeça dele está na mesma categoria. Criminosos, consumidores de pornografia infantil e gente que vota em quem ele acha incompetente e ruim. O que eu concordo até, mas eu não concordo que ter um mau gosto político é idêntico a ser criminoso. Uhum. Por favor. Bandidos, porque é disso que eu estou falando, bandidos. Quem pediu o bloqueio do Telegram no território nacional foi a Polícia Federal através do Alexandre de Moraes. Nos grupos bolsonaristas, a narrativa vai ser Xandão censurando os apoiadores do presidente. Eu não espero que nenhum bolsonarista pense diferente. Mas quem não é bolsonarista tem que se fazer uma pergunta. Por que o bolsonarismo depende do Telegram? Por que ele precisa se refugiar na única plataforma que permite a livre propagação de crimes? Por que o Facebook censurou a hipótese de origem laboratorial? Por que um monte de veículo de imprensa também taxou ela como teoria da conspiração muito antes da hora de investigar, que ainda não chegou, inclusive, não foi batido o martelo? Por que, Maurício? Existe uma dominância da visão dos ungidos, ou progressismo, ou esquerda, ou sei lá que nome a gente vai dar, nos veículos de imprensa e na Silicon Valley, no Vale do Silício. Ué, você está dizendo que isso tudo é invenção de bolsonarista? Curiosa posição. Eu não sou bolsonarista, mas eu pelo menos vou dizer que não é possível nenhuma tribo política estar 100% errada sobre tudo, ou 100% certa sobre tudo. Então, há muitos sinais de que o Alexandre de Moraes tem um projeto político de perseguição dos bolsonaristas. Sinto muito. Independente do que eu penso, para mim são o sujo e o mal lavado, mas um desses tem poder, inclusive um poder excessivo que não deveria ter para perseguir o outro. Porque a plataforma na qual ele aposta as fichas é a única onde pedófilos, estelionatários e falsificadores de dinheiro conseguem atuar livremente. Isso aí é conhecido como culpa por associação. Eles vão falar que o bloqueio do Telegram está acontecendo para calar o presidente, mas não. É uma Não é o atitude presidente, é os apoiadores. contra uma empresa que se acha acima da lei. Eu vou ler um trecho da decisão do ministro Alexandre. O desrespeito à legislação brasileira e o reiterado descumprimento de inúmeras decisões judiciais pelo Telegram, empresa que opera no território brasileiro sem indicar seu representante, inclusive emanadas do Superior Tribunal Federal, é circunstância completamente incompatível com a ordem constitucional vigente, além de contrariar expressamente dispositivo legal. É isso aí. Vai muito além da política eleitoral. Mas esse é um ano eleitoral. Então a gente tem que desconfiar de quem precisa da rede. Eu desconfio, especialmente em ano eleitoral, de quem quer calar a boca dos outros. Que tal? Comparável à Deep Web para falar com seu eleitorado. Cabe às instituições, sim, proteger o eleitorado desse tipo de gente que dispara desinformação em massa, que usa robô, que faz... Tipo a desinformação de que todas as drogas propostas para tratar Covid são ineficazes, ou que há uma comprovação de ineficácia. Essa desinformação é livre. Quando o Google publica na sua página oficial que a expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Desinformação. Ok? Quando o Twitter ou qualquer outra rede fica compartilhando coisas como sexualidade sobre atração por gênero ou qualquer outra merda que foi uma ressignificação do que significa ser gay ou lésbica. Enfim, são tantos exemplos de desinformação que a gente vê sendo propagada por todas as redes tradicionais e portais de notícia e academia. Tipo, desinformação tá aí, né? A questão é quais desinformações você olha e diz, vou censurar isso, e quais desinformações você diz, tá de boa. E eu tava pensando, o Mussolini disse, ele tem um texto que ele define o fascismo. Sim. E ele diz, e um bordão dele sobre o que é o fascismo, para resumir, é tudo pelo Estado, nada contra o Estado. E aí, mas eu acho que nem mesmo Mussolini pensaria
que o Estado deve ser o árbitro do que é verdade ou não é verdade. Eu acho que ele, na Uhum. hora que ele queria saber se era verdade ou não era verdade, que Hitler invadiu a Polônia, acho que ele ia ler o jornal lá, Sim, sei sim. lá, né? Eu acho que ele não pegaria para si, mas não sei, eu não vou dar crédito para o Mussolini. Mas meu ponto é muito irônico que a tribo política que mais usa fascismo para xingar os outros, ela é obcecada em dar poder para o Estado. Como infelizmente, é o caso aqui do Maurício, é isso que ele está fazendo. Ele está Uhum. refletindo o consenso da sua tribo política, que é um consenso lamentável, que é Uhum. autoritário. Uhum. Fabrica notícia falsa. Eu vou deixar Você o queria complementar, Agatha? Não, eu ia comentar em off que meu pai passou aqui na porta e fez assim pra mim. Como se fosse pra pedir dinheiro. Ah, não, acho que ele está dizendo que você está ganhando dinheiro trabalhando. Não, mas é como se tipo, pede mais. Ah, Entendeu? bem, você vai ter comissão link para a agora. matéria da Folha, mas quando alguém Hum. vier dizer que é perseguição contra o mito, só mostra esse pedaço. Na Alemanha, com cerca de 8 milhões de usuários, o Telegram vinha igualmente se recusando a conversar com as autoridades que atuam no enfrentamento a ações de grupos extremistas. A plataforma mudou recentemente de postura com a sinalização de que medidas mais drásticas poderiam ser adotadas, incluindo o seu banimento no país. Bloqueou mais de 60 canais usados por radicais em atendimento a um pedido da polícia alemã. É isso. A própria empresa que vai dizer se quer ficar aqui ou não. Quem não tem medo da luz, não se esconde nas sombras. Eu sou Maurício Ricardo, Que sextou, lindo. tenha um ótimo final de semana. Inscreva. Ô, Quem não tem Maurício, medo. Tá, calma. Quem não tem medo da luz não se esconde nas sombras. Que luz é essa? Tipo, pois é, a luz, né? É a luz ou é a lanterna do... ou é um raio laser assim na sua É, cara? imaginei um caçador que caça algum bichinho inocente que se esconde na Que se noite, né? esconde. É errado Querendo ele se achar. escondendo. Por que É, não tá indo pra luz pra ver um predador e comer? mas eu queria perguntar, Maurício, você está me dizendo então que o exemplo que eu devo seguir e ouvir sobre liberdade de expressão é a Alemanha? Ok. Então, o que eu vou dizer é que eu discordo da lei alemã que bane certas ideias de serem discutidas em público, que fazem parte da história do país, né? Ou, talvez não é só discussão, mas defender as ideias. Sim, nazistas devem ser livres para defender as ideias nazistas, eles não são livres para incitar a violência e tal, e é o mesmo critério para todo mundo, né? Então, toda vez que o monarca tentou falar isso de um jeito mais atrapalhado, o meu já é atrapalhado, imagino o dele, e aí foi acusado de defender o nazismo. Então isso é infantil. Dizer que as ideias repugnantes, que você considera repugnantes, devem ser livres para serem expressadas, que isso seria defender as ideias repugnantes, essa é a resposta mais infantil que já foi feita ao princípio da liberdade de expressão e continua a ser feita e vai continuar sendo feita. E aqui, você tem razão, o Maurício foi bem lamentável nesse vídeo, mas é o que se espera dos nossos tempos agora, de polarização, e Uhum. que a gente tem que escolher entre duas merdas, Pois é, né? acho que esse é o assunto principal aqui, é que você tá tendo nos últimos anos uma intersecção entre pessoas, e eu tô falando por exemplo, pessoas que são conservadoras e até reacionárias, Uhum, que vão estar com aquelas propostas de lei que a gente uhum, comentou antes, uhum, e você vai ter pessoas que, vamos dizer, que eram mais liberais, ou de esquerda, e que elas foram se afastando por perceberem alguns excessos, e você tem uma intersecção em que, tipo, em que para se criticar uma coisa que está aqui, você tem que sentar do lado de pessoas que você considera malucas, mas que uhum, pelo menos estão a direção está contrária, entendeu? é, Àquilo que você está criticando. A questão é que existe aquilo que é criticado, sendo que é uhum, criticado de forma boa e de forma maluca. E a gente tem que ficar dividindo cadeira com o maluco. Tanto uhum, é que estamos aqui fazendo o nosso próprio podcast, nosso próprio vídeo, é, para tentar encontrar espaço de não maluquice no meio da maluquice. É é. isso. E Somos nós a real nova direita? a gente é real alguma coisa, não Oh, sei o que ela é. uhum. É, Direita alternativa, alternativa. eu vou encerrar com a reflexão que eu fiz, revisitando o caso do Monark, que é quem está mais próximo aos nazistas, se é para fazer essa comparação. Para começar, como eu disse em outro episódio, aliás, no episódio anterior do podcast, que eu falei da Slobodana Milosevic, e eu falei, Uhum, tem muitos exemplos de autoritarismo é o default humano, e uhum.
o liberalismo, ou a reflexão sobre os direitos e as liberdades, é a resposta a esse default. Uhum. E se a gente não reconhecer que as ideias que a gente considera repugnantes podem ser defendidas, devem ter liberdades para serem defendidas pelos seus apoiadores, a gente vai só ficar trocando um autoritarismo por outro, ou seja, maquiagem de produto. A gente vai ficar numa eterna maquiagem de produto. Não, o meu autoritarismo é melhor que o seu, afinal, o meu é socialista, o seu é nazista, né? Aí vai ficar nessa eterna maquiagem de produto sem mudar nada. Então, esse é o Sim. preço de não ser consistente na defesa da liberdade de expressão, inclusive para os casos que parecem os mais difíceis, porque eles parecem mais difíceis porque são esses os casos que desafiam esses nossos instintos autoritários, Uhum. né? Uhum. Porque ficar repetindo da boca para fora que existe livre, como eu disse, tem uma redação ou de um jurista ou da própria lei brasileira, é livre a expressão, vedado não sei o quê, vedado a injúria, vedado o ataque à honra subjetiva, ou seja, para traduzir, não é livre a expressão. Então, o Brasil não é o melhor exemplo de liberdade de expressão, embora haja alguma, felizmente. A Alemanha também não é exemplo de liberdade de expressão. Eu não acho que os Estados Unidos é exemplo de muita coisa, mas de liberdade de expressão eles são. A primeira emenda é, sim, o padrão ouro da liberdade de expressão. E pessoas como o Alexandre de Moraes, juristas e até juízes lá na União Europeia que punem, por exemplo, uma mulher por ter falado mal de Maomé, o que agora a União Europeia pune blasfêmia contra uma religião que não é nem ainda o consenso dentro da Europa. Então, não tem alternativa. A melhor forma de enxergar a liberdade de expressão é a jurisprudência americana. Não diria a jurisprudência que isso é mais contingente, mas é a primeira emenda americana, né? E essa ideia de que expressada por muitas pessoas, muitos luminares, como George Orwell, Uhum. é que foi feito justamente para aquilo que é repugnante, para que seja livre de ser expressado. Uhum. E isso depende de um reconhecimento de que a gente é falível e que pode ser que as nossas crenças sejam as equivocadas. Eu não tenho nenhum medo. 100 anos atrás, a gente tá aqui falando que tudo bem ser gay, tudo bem ser trans, podia ser considerado repugnante no Sim, status quo. exato. Então, esse é um exemplo histórico excelente de o que a gente considera repugnante pode mudar. Não é que eu tô temendo que o nazismo pode estar certo, ou que as ideias dos nazistas podem ser, mas eu, por exemplo, já discuti uma ideia dentro do Mein Kampf. Falei, essa ideia do Hitler aqui, de que o mestiço é inferior, não faz sentido nenhum. Na verdade, a gente conhece um fenômeno genético que é a vantagem do heterozigoto, que refuta essa ideia que ele colocou lá, que misturar diferentes tipos de pessoas é ruim. Então, e engraçado que a gente agora tem os identitários dizendo miscigenação é genocídio. Então, pergunto mais uma vez, Curioso. quem é que tá mais próximo? Então, não é que eu quero xingar as pessoas de nazistas, que eu acho que isso já deu, tinha que dar, chega dessa comparação, mas autoritário está próximo ao autoritário, né? Sim. E a alternativa ao autoritarismo não é mais autoritarismo, é defender a liberdade, né? Então, essa é a mensagem de hoje que eu tenho. É isso, gente. Muito obrigado a quem acompanhou. Tem mais alguma coisa, Agatha? Sim, por favor, sejam patronos. Sejam patronos. Se eles já estão assistindo, eles já são, mas tipo, já são. mostrem para as pessoas que vocês conhecem. Chamem mais pessoas, não Sim. pirateiem. Obrigado Enfim, pela só sua que... patronagem, acima de tudo. Obrigada. E no final das contas, eu acho que quando eu descobri que tava essa ameaça para a questão do Telegram talvez cair, o que eu pensei acima de tudo foi tipo, independente das questões políticas de Bolsonaro e Adão dos Santos e tudo mais, é tipo, 99% das pessoas que estão usando o Telegram estão longe disso daí. Não tem por que prejudicar elas. Exemplo, falo aqui para você, o grupo Canal Espiadinha, BBB 22, um grupo só para falar, um canal, no caso, só para trazer informações sobre Big Brother Brasil. 360 mil pessoas inscritas nele. 360 mil pessoas que não tem nada a ver com Alan dos Santos, com Bolsonaro, com nada. Porque elas têm que ser prejudicadas. E os canais do ódio. Eu já visitei alguns
dei uma olhada lá, né, eles ficam fazendo piadinha, eles ficam um reforçando a crença do outro de que ser trans é ruim, ou que ser gordo é ruim. Tem um canal de ódio a gordos. É deselegante? Eu vou seguir o canal? Também não. Mas é liberdade deles. Liberdade deles. Se eu quero saber o que pensam, eles estão lá. Agora, no mundo em que eles são censurados, eles vão para um submundo menos conhecido ainda do que o Telegram, e lá isso vai fermentando numa coisa muito pior. Então, se ele quer falar Cara, de tirar o luz... Telegram não vai eliminar eles vão achar outro Não. lugar. Eles vão E só achar... quem fica prejudicado é a gente, que não tem nada a ver. E, inclusive, eles vão achar uma forma melhor de se distanciar da lei quando a lei acerta. Então, primeiro, Uhum. voltando ao Maurício um pouquinho, já me despedi de tudo, mas só para ressaltar, eu discordo da lei brasileira como é, porque ela tem elementos de autoritarismo, mas onde ela acerta, que é justamente não pode incitar a violência, esse tipo de coisa, fica mais difícil fazer esse trabalho de limitação justa da expressão quando há essa censura injusta, porque aí essas pessoas que vão levar essa expressão para esse lado, elas vão achar espaços ainda mais distantes da tal da luz, né? Uhum. E lá elas vão ser mais livres, inclusive, para fazer o que não deveriam. Né? Sim. Então, censura não é solução. Me dá um exemplo em que a censura funcionou. Nunca funcionou. O nazismo é um exemplo de que não funcionou, porque a República de Weimar, que tinha na Alemanha antes, tinha leis de discurso de ódio. Prenderam os nazistas, fecharam o jornal deles. Não funciona. Tem que repensar como responder ao autoritarismo, e mais autoritarismo não é a resposta. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Comprem mimos para eu receber aqui na prisão, tudo bom? Alguns momentos depois.